Olá, o episódio de hoje do Observatório da Cultura viaja até Paracatu, no Noroeste Mineiro, onde aconteceu o primeiro seminário de Economia da Cultura. E um dos temas desse encontro foi os mercados da cultura. Você já pensou como o local e o global interagem? E como o que vem de fora impacta o seu dia a dia? E teve alguma coisa que você já produziu na sua localidade que foi para o mundo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O episódio está começando agora. Está comigo aqui o José Júnior. Seja bem-vindo, José. Obrigado. José, que é diretor de Economia Criativa da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, pesquisador e já atuou com esse tema em organizações como o SESC e a Unesco. Mestre em Comunicação Social pela PUC Minas. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, um abraço a todos que estão acompanhando o podcast. E a gente começa aqui trazendo esse assunto da cultura local e queria ver com você, que estuda esse tema, já atuou nessa área, o que influencia o quê? O global influencia o local o global? Então, a cultura é algo bastante dinâmico. Então, tem questões locais que são importantes e que são resistência local a grandes influências globais. Isso não é de hoje, né? A globalização hoje tornou isso um pouco mais amplo, mas o Império Romano já viveu isso, né? A resistência local à língua romana gerava coisas muito interessantes. Então, por exemplo, a cidade de Saragoça, na Espanha, é uma resistência local a Césare Augusta, que era o nome da cidade. Então, essa resistência local, ela se demonstra nessas alterações que são feitas em cima de um padrão global. O padrão global, na época, era a língua, o latim, né? As variações locais eram as resistências locais à língua que era considerada padrão. Isso funciona hoje também, por exemplo, com o inglês, né? O jeito de falar o inglês na Índia, por exemplo, né? O indiano tem esse sotaque. E a gente tem questões que a contribuição local, ela se demonstra nas variações que você encontra de determinados produtos da nossa cultura. Então, por exemplo, durante a palestra eu estava comentando sobre a experiência da pizza, da massa italiana. A gente fala da massa italiana, mas a massa ela não surgiu na Itália, né? Ela surgiu em outro lugar. A Itália se apropriou disso. Então, quando alguém fala, por exemplo, que a pizza brasileira é muito cheia de tempero e por isso ela está alterando a pizza original, o que é original? Quem que é original do quê? E nesse caldeirão, existe algo que é original? O original é o local colocado dentro do que eu recebo. Então, é a contribuição que eu dou. O exemplo sobre o pão de queijo de Paracatu, por exemplo, é dentro dessa perspectiva. Pão de queijo mineiro é pão de queijo mineiro. Tem mais queijo que farinha e tudo mais. E aqui tem um jeito particular de fazer o pão de queijo. O pessoal aqui me explicou que tem o detalhe que é a massa fria que não é escaldado, né? Que o polvilho não é escaldado. Então, essa contribuição local é a potência original que existe. É a alteração que eu posso fazer em cima de uma coisa que pode chegar como um global, geral. Mas nessa aceleração que nós estamos hoje da vida moderna, onde uma característica como essa pode de repente ser apropriada aí por uma marca de pão de queijo congelado e explode isso. Isso detona a cultura local? Não, porque isso, para dizer a verdade, por exemplo, a gente tem hoje a exportação de banana. A banana que é exportada é só um tipo de banana. Nós conhecemos uma variedade de bananas, né? Banana prata, banana caturra, banana ouro, banana maçã. Quem compra a banana importada do Brasil só compra a banana caturra.
ou a banana nica, né? Então, a exportação, a venda, a grande venda, ela se ocupa daquilo que pode ser padronizado. Não interfere no local. Isso deixa, por exemplo, o pão de queijo de Paracatu como uma iguaria que nós temos que ir em Paracatu para comer. Exatamente. É uma riqueza que me atrai para lá também. Eu posso ter produzido de fora, mas alguém vai sempre dizer assim, eu prefiro ir lá. Eu prefiro ir em Paracatu. Tipo paulista comendo pão de queijo, tipo assim, não é o pão de queijo. E quem está assistindo a gente aí que é de São Paulo, nos perdoe, né? Mas o de Minas... Que nos perdoe. Uma coisa bastante interessante é o cuscuz, né? Existe uma comoção nacional em cima do prato. O cuscuz correto é o cuscuz nordestino, é o cuscuz paulista é isso, é aquilo. Afinal das contas, o paulista fez uma adaptação dele. Não tem nada a ver com o original, e não tem que ter. O que a gente chama de original é o feito em algum lugar. Né? Então, o original ele pode ser apropriado diversas vezes. Você usou um termo aí, o apropriado. Nos últimos anos, esse termo foi bem politizado, né? Apropriar de alguma coisa pegou um sentido até pejorativo. Você fala num caráter mais positivo. Isso é uma coisa que a gente tem que resolver com a modernidade? Apropriar é bom? Então, a gente precisa compreender que, assim, a apropriação mercadológica, ela quase sempre é negativa, porque ela quer padronizar, ela quer colocar dentro de uma caixa para vender. Ela ainda é industrial. Ela quer empacotar, né? Ela é industrial. A apropriação, por exemplo, que eu faço de gostar, eu aprendi a gostar de graviola. Não é da minha cultura original, não é de onde eu vim, não é de onde eu nasci, eu aprendi a gostar. Hoje as minhas filhas tomam porque eu ensinei a gostar. Mas de onde veio isso? Isso não é da minha origem. Eu gostei e apropriei disso. E quando a circulação acontece, nós nos apropriamos de algo que isso agora com a internet, tudo conectado, e é muito rápido. A gente se apropria de algo que veio de fora, né? Isso é negativo para a cultura ou isso enriquece a cultura local? Tem dois fatores. O primeiro deles quando essa apropriação é um modismo, ela normalmente tem um caráter negativo, porque ela procura usar alguma coisa que é diferenciável para eu aparecer para um determinado grupo. Não tem um objetivo assim, a pessoa não se identificou com aquilo, muitas vezes. Outra coisa o segundo ponto é quando a pessoa se identifica com aquilo. Então eu usei o exemplo da graviola, mas tem N outras coisas. Então a pessoa pode passar a gostar de usar turbante, que não é tem muita gente que fala, esse é um ponto muito delicado, o uso do cabelo afro corte ou turbante, ou uma roupa específica e tudo mais, dizem isso como negativo. Tem que ser falado com muita delicadeza isso, porque a pessoa pode ter, assim como alguém se converte ao budismo e passa a vestir-se como budista, e aquilo não é um modismo, né? Ele se identificou de verdade com aquilo. Tem outras expressões culturais que são assim. E a gente precisa ter muita delicadeza, porque a liberdade que o ser humano tem de se apropriar das coisas, ela precisa ser mantida, porque isso é liberdade. O problema é quando a pessoa ela não se apropria porque ela se interessou, porque ela gostou, igual eu gostei da graviola. Ela quer usar aquilo para aparecer diante de determinados grupos, para parecer mais legal, para parecer mais inclusivo, né? Com a desculpa de que é inclusivo. Eu vi uma propaganda esses dias falando sobre o uso da linguagem neutra, né? E aí quem me mandou, eu sei que tinha um caráter mais reacionário para criticar a questão da linguagem neutra, mas faz algum sentido a propaganda. Eles chegam num bar e a atendente usa linguagem neutra. E aí o moço pergunta: por que você está usando linguagem neutra?
porque nós somos um bar inclusivo. Aí eles perguntam, vocês têm adaptação para pessoas com deficiência? Vocês têm cardápio em braille? Faz algumas perguntas sobre inclusão de verdade. E aí a propaganda é razoavelmente feliz ao colocar uma questão que é assim, isso é um modismo? Porque é fácil, esse é fácil. Usar a linguagem neutra é fácil, mas os outros são difíceis porque custam dinheiro. A adaptação de rampa custa caro. Elevador, plataforma. Isso, então assim, é uma apropriação feita? É. Usar uma linguagem neutra com o objetivo comercial. Nós somos um bar inclusivo, mas é inclusivo naquilo que é fácil. E no inverso, você falou sobre os perigos aí, né, que a gente enfrenta com essa produção industrial que invade o local. Nós temos bons exemplos já nessa época de digitalização, de inteligência artificial, em que o local influenciou o global de forma positiva? Então, a gente tem algumas, por exemplo, algumas redes internacionais alteraram seus cardápios em função de produtos locais. Então, a rede McDonald's, por exemplo, adaptou o seu cardápio a alguns lugares do mundo. Isso é a força do local impactando o global. Impactando, porque eles tiveram que mudar o formato do negócio deles. É uma apropriação que eles fizeram, mas isso demonstra que há uma força nessa característica local. Né? A gente não pode analisar só do ponto de vista assim, eles estão se apropriando para vender comercialmente para ter um resultado. Mas isso é um sinal de que aquilo tem força, a ponto de mudar o negócio básico deles, que é sanduíche de determinadas formas. Aí tem outros produtos, então tem carne seca no sanduíche, em alguns lugares do Nordeste, tem coisa de pastel, sabe? Que não tem, tipo assim. Então, a ponto de uma rede mudar o seu negócio é uma coisa interessante. A música é um dos pontos mais interessantes nesse sentido, porque me parece que a potência que a música tem quando ela é muito original, a rapidez com que a globalização se ocupa dessas novidades. Então, a indústria está buscando novidades o tempo inteiro. Então, a gente tem uma expansão de produção musical, por exemplo, que a gente não tinha antes. Você conhece o site MP3? Palco MP3. Conhece? Não. O Palco MP3 é uma plataforma de distribuição musical que você, de uma cidadezinha do Amazonas, você pode se inscrever lá e colocar a sua música. Em algum ponto, é uma forma de você mostrar a sua produção. A gente não tem plataforma de distribuição musical. O Palco MP3 é uma das realidades, né? Então, tem questões locais que impactaram muito profundamente a forma de lidar global. Então, a adaptação que os conglomerados tecnológicos fizeram de pequenas invenções locais que foram incorporadas, por exemplo, em mecanismos de pesquisa. Hoje a gente usa o Google, mas ele é a incorporação de várias ferramentas de pesquisa inventadas pelo mundo afora. Né? Então, as invenções locais, a gente não tem muito apoio institucional para isso, para a invenção. E da própria sociedade desconhecer a importância de trazer isso que é local para o topo, né? Porque às vezes as pessoas não veem graça naquilo, elas não sentem que o que elas fazem tem validade. É o comentário que eu fiz hoje na palestra, que assim, a pessoa não vê a potência do que ela tem. Ela não consegue entender que o que a comunidade dela faz é legal, é interessante, que alguém pode se interessar por aquilo. E a importância disso para a humanidade, para o futuro, né? Você acredita que esse olhar que nós estamos começando a ter sobre a cultura, que aproxima muito daquilo que a gente já tem na biologia, que a diversidade é muito importante para a preservação das espécies, né? A adaptação.
Quando a gente tem tanta diversidade cultural, isso a gente pode ver da mesma forma como na biologia, que vai ajudar a preservar a nossa espécie? Sim, para dizer a verdade, essa é a minha praia de pesquisa, inclusive. E uma das coisas mais importantes nesse sentido é que uma característica qualquer, local, diferenciável, ela deve ser protegida. Por exemplo, a gente tem cerca de 270 dialetos e idiomas indígenas falados pelo mundo afora. A gente está perdendo essa diversidade linguística. Aquilo vai morrer com aquelas pessoas e a gente não vai ter acesso, porque a linguagem é um conjunto de formas de ver o mundo. Nhanguetu tem um significado para quem entende o Tupi-Guarani, né? E a gente tem uma série de palavras do Tupi-Guarani que povoam o português falado no Brasil, que inclusive é a dificuldade da gente ter que identificar o português brasileiro e o português de Portugal, porque nós tivemos aqui a língua geral. Então, a gente precisa criar mecanismos de proteção de expressões locais. Por isso é tão importante criar isso, porque a diversidade de formas de conceber o mundo precisa ser levada em consideração. Por que você acredita, o que você acha sobre o fato de que nós andamos tanto na biologia para poder entender como que a diversidade é importante para a preservação de uma espécie, e quando a gente leva isso para a cultura, isso ainda é algo que está engatinhando? Porque a biologia é uma ciência que trabalha com testes. Os testes são validados e aceitos cientificamente. A cultura não tem esse... Então, é um mundo de achismo. Infelizmente, as pessoas não... a gente vem percebendo isso nos últimos anos, alguns dos tipos de questionamentos que são feitos de avanços da humanidade é de uma ignorância fora do normal. Por quê? No ambiente da cultura, a pessoa pode achar o que ela quiser, diferente do ambiente científico da biologia, onde você comprovou uma coisa, o outro testou e comprovou e você validou por vários pesquisadores, aquilo está validado. No ambiente da cultura não é assim. O fato da gente dizer que as pessoas têm liberdade de expressão e tudo mais, a liberdade de expressão dá a possibilidade da pessoa ser até ignorante. É um direito dela. É um direito dela ser ignorante. Só que é justamente aí onde a gente não consegue avançar, como no ambiente científico, por exemplo. E aí a cultura, a gente acaba perdendo essa diversidade por não valorizar ela. Por não valorizar e por não ter uma referência padrão de valorizar o outro. Porque normalmente, quando eu nego o direito do outro pensar, por exemplo, diferente, é como se eu estivesse invisibilizando o outro. E no meio cultural isso é muito forte, principalmente para quem tem condição financeira. Então você invisibilizar gente que não tem condição financeira é muito mais fácil. A gente tem hoje uma situação onde a maior parte da população vive com prejuízo financeiro o tempo inteiro. E elas têm um documento do Banco Interamericano sobre a rede de desvantagens da pobreza. Então, a pobreza, ela impede a pessoa de usar o seu tempo, porque ela não tem tempo livre para nada, ela impede a pessoa de ter acesso à educação, ela impede a pessoa de ter relações sociais estáveis. Então, você tem diversos tipos de pobreza. Quando a gente fala de pobreza, a gente não entende o impacto da pobreza na garantia da diversidade. Porque a pessoa não tem, ela não consegue nem entender que o que ela faz tem validade. Apesar de ter algo riquíssimo nas mãos. Porque ela está cansada, porque ela está exaurida, né? A ausência de tempo para as pessoas pensarem e refletirem é um problema. E você acredita que nós estamos caminhando para frente ou estamos estagnados no acesso para essas pessoas, para que as culturas locais sejam valorizadas e o mundo possa ver a riqueza que nós temos na humanidade? Eu acho que a gente precisa avançar
em um ponto. A cultura local, ela não é a única. Então, eu não posso simplesmente criar mais uma forma de separação. Porque o ideal é que a gente eduque para a convivência. Educar para a convivência é o canal. Então, não é só... A gente tem desigualdade, tem uma desigualdade gravíssima no Brasil. Isso impede as pessoas de verdade de ter acesso. Só que não é somente eu dizer que você é de um grupo minoritário, eu vou incentivar você a ficar contra outros grupos. A ideia da educação para a convivência, para a diversidade, não é essa. Não é colocar você contra os outros. Né? Milton Santos falava de uma forma muito objetiva, dizendo que a ignorância principal é a gente não ver aquilo que une a gente, mas aquilo que separa. Então, esse é o ponto quando a gente fala da desigualdade. Então, eu não posso somente chegar para as populações que vivem em situação de vulnerabilidade, falar com elas, sejam contra essas pessoas que têm dinheiro, porque o problema não é o dinheiro. Né? É como que as pessoas usam o dinheiro, como que as pessoas disponibilizam e como que elas têm ou não compromisso de solidariedade com os outros. A diversidade é um compromisso de solidariedade com os outros. Né? Uma sociedade melhor e mais justa é uma sociedade mais solidária. Né? Onde eu não somente eu tolero a diferença do outro. Eu finalizei parte da palestra hoje falando isso, sobre a questão da tolerância. A tolerância já é inaceitável. A gente já passou desse período. A tolerância é lá da década de 50. A gente agora está num outro lugar onde eu preciso valorizar a diferença do outro. Né? Valorizar a possibilidade que ele tem de ser diferente, educar para entender o outro, compreender o outro, não para decifrar e encaixar o outro nas minhas formas de conhecer o mundo. Né? Uma das maiores violências que a gente faz através da cultura é tentar encaixar o outro nas minhas convicções. Né? E esse é o problema o tempo inteiro. Está todo mundo tão cansado que fica todo mundo tentando encaixar no que, quando alguém parece fora daquilo, ele é deixado, ele é isolado. E acabamos não vendo o que o outro tem, na verdade, não para nós ajudarmos, mas também para ele ajudar com aquela cultura que ele traz à própria humanidade, né? Exatamente. Porque pode estar ali a solução do problema que nós não conseguimos resolver. Você já viu o filme, para quem está acompanhando também o podcast, o menino que... Como é que é o nome do filme, gente? O menino que descobriu o vento? Sim. Sensacional. Uhum. Eu acho que é interessante para ver isso assim. Quem encontra soluções? No meio do nada que ele encontrou uma solução. Você acredita que a gente seria mais rico cientificamente se as culturas conversassem mais? Profundamente. E principalmente se tivesse humildade. Porque a humildade intelectual é um dos problemas da humanidade. Falta de humildade intelectual. Né? As pessoas acharem que sabem das coisas, né? Que já sabem. Porque grande parte da humanidade está muito cansada para achar que sabe. E aí quem tem condição financeira acha que sabe mais do que todo mundo. Então, você tem o tempo inteiro questões que não são necessariamente de ter ou não ter cultura. Né? Eu tenho um monte de gente aí com educação formal que é grosseira, que trata mal os outros, né? Que vive de humilhar os outros. Então, a educação formal ela não significa muita coisa nesse lugar. Né? Então, a gente precisa redesenhar até a educação formal, para a gente avançar nesse sentido. Conosco hoje, José Júnior, diretor de Economia Criativa da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. Muito obrigado, José, pela sua presença aqui nesse episódio. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Esse episódio do Observatório da Cultura fica por aqui, mas lá no nosso canal tem outros episódios para você acompanhar. Acesse no YouTube. E a gente volta em breve com outro tema sobre a cultura na vida da gente.